Boa noite, amigos e amigas queridas do Espiritismo. Eu aqui novamente representando a USE de Franca, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E é com muito carinho, hoje, dia 30 de outubro de 2022, eleições, que nós estamos aqui encerrando a homenagem ao nosso patrono, ao nosso mestre Allan Kardec e Hipólito Leon Denizar Rivaio. E gostaríamos também de agradecer a todas as doações que foram feitas para a construção da sede da USE em Franca. E continue doando. Quem quiser poderá procurar a nossa comissão, procurar também o nosso presidente Jean, que nós estaremos recebendo sim, com muita gratidão, as doações de vocês. Mas hoje, a noite pede mais. Nosso palestrante Emanuel Cristiano de Campinas vai falar ao nosso coração. Boa noite, Emanuel. O Emanuel vai falar sobre a conexão e os espíritos estão entre nós. É a comunicação dos espíritos que vem calar fundo o nosso coração nas palavras do nosso mestre Allan Kardec, que nos ensinou que os espíritos continuam pós-morte. A palavra é sua, Emanuel. Seja bem-vindo. Saudações cordiais, é uma alegria imensa estar com todos vocês. Conexão. Os espíritos estão entre nós. Por vezes nós temos a ideia de que a manifestação do mundo espiritual com o mundo material é uma invenção do espiritismo. Não, absolutamente. Espíritos se comunicando com os seres humanos, nós vamos encontrar na história de todos os povos, nos livros sagrados de todas as civilizações. Se mergulharmos, por exemplo, nas tradições egípcias, vamos encontrar entre os hierofantes, que eram sacerdotes egípcios, o cultivo da mediunidade, a ideia do Deus único e, claro, a reencarnação. Mas se também visitarmos historicamente a Roma antiga, vamos encontrar os arúspices, que eram sacerdotes etruscos que costumavam ler o futuro através das entranhas dos animaizinhos. E também encontraremos na Magna Grécia a figura das pitonisas, dos pitons, eram também sacerdotes que faziam profecias no santuário de Apolo. Apolo, que era o deus da saúde, o Deus da medicina, o Deus das artes, o Deus da inteligência, da razão e também o Deus da profecia, o Deus da mediunidade, em linguagem moderna poderíamos dizer assim. Da mesma forma como Pitágoras, na Grécia Antiga, foi um grande e extraordinário médium, lembrava-se das suas encarnações anteriores e também das reencarnações de todos aqueles que dele se aproximassem. Entretanto, vamos encontrar a mediunidade, por assim dizer, em grau máximo, na presença de Sócrates, 500 anos antes de Jesus. Mediunidade em grau máximo em relação à antiguidade e aos filósofos daquele período. Sócrates dizia possuir um daimon, um demônio. A palavra é de origem grega. Naquele período, esse vocábulo não tinha o sentido maligno que tem hoje. Daimon era uma palavra neutra que significava espírito, gênio, nada além disso. Um mensageiro espiritual. Mais tarde, a Igreja Romana, precisando encontrar um vocábulo que pudesse personificar o conceito de mal, a Igreja extrai do idioma grego essa palavra e começa a atribuir a ela um sentido de mal, de maldade. Mas ao tempo de Sócrates, tinha a ideia de um ser espiritual apenas. Então, ele mesmo narra que esse amigo espiritual é que o conduzia. Vocês sabem que Sócrates foi condenado à morte. Sim, condenado à morte porque educava a juventude de modo muito especialíssimo. Ele ensinava a arte da maiêutica e também a postura crítica perante os acontecimentos, não é? E tendo sido condenado à morte por não adorar os deuses da cidade, por corromper a juventude e outros fatores, perguntaram a ele, diante do tribunal dos 500 notáveis: Sócrates, por que não entraste para a política? Ele diz: o meu daimon, o meu mentor espiritual disse-me que a minha missão não é na política, é na educação. Sim, e ele informa o próprio Sócrates que esse fenômeno se dava com ele desde a infância. Então nós temos aí os
primeiros acontecimentos, as manifestações que a história registraria da presença dos seres espirituais guiando os homens no planeta. Todavia, somente com Allan Kardec, mais tarde, é que nós teríamos perfeita noção desses acontecimentos. Se observarmos Maria, a mãe de Jesus, ela tem uma presença, uma manifestação espiritual, um anjo que se lhe aparece informando que Deus enviaria o Salvador e que ela seria a sua mãezinha. A Bíblia é um repositório de manifestações espirituais, de espíritos que vêm da parte do Senhor, de adversários do bem que por vezes atormentam, perturbam, são ignorantes, não é? Não foram criados maus por Deus, mas estagiam no mal. Quando nós lemos o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, vamos encontrar o apóstolo Paulo transformando aquelas instruções que mais tarde seriam fechadas no livro Atos dos Apóstolos. Aquelas instruções nos parecem como um mini livro dos médiuns. Vejam, os profetas daquela época, alguns, falavam em línguas estrangeiras. Foi por conta do dia de Pentecostes. Vamos recordar rapidamente? Jesus havia reunido os seus apóstolos num cenáculo, numa sala de refeições. E dera a eles instruções, depois de lá saíra, fora preso, crucificado e morto. 50 dias depois da morte de Jesus, os apóstolos se reuniram na mesma sala de refeições da última ceia. E a Bíblia narra que de repente veio dos céus um som como de um vento impetuoso. E a gente fica logo imaginando a ventania. Não foi uma ventania, foi apenas o som. Veio dos céus o som como de um vento impetuoso. O som é que invadiu a sala. E sobre as cabeças dos apóstolos pairaram línguas como de fogo, manifestações luminosas que se movimentavam. E cada apóstolo começou a falar em um idioma diferente. E por que eles falavam em idiomas estrangeiros? Porque naquele dia estavam comemorando o dia de Pentecostes. Lembram-se de Moisés? Ele fugiu do Egito com o povo, caminhou 49 dias pelo deserto, no 50º dia ele vai ao Sinai e recebe os 10 mandamentos. Em comemoração à recepção dos 10 mandamentos, 50 dias depois da fuga do Egito, 50 dias depois da Páscoa, eles estabeleceram a festa do Penta. E ao tempo de Jesus, a festa dos 50 dias, ou Pentecostes, agregava outras comemorações. Então atraía estrangeiros de todos os países circunvizinhos. Agora eu estou entendendo. Houve aquele movimento, aquele barulho no interior da sala. Os estrangeiros que vieram para a festa se interessaram por aquele som, foram ver o que aconteceu. Fenômenos luminosos estavam sobre as cabeças dos apóstolos e cada um começou a falar as verdades dos céus em um idioma diferente. Por quê? Modernamente, se formos à ONU fazer algum discurso e observamos quando os líderes de Estado lá estão, cada liderança fala no seu idioma. E os que estão assistindo têm aparelhinhos de tradução simultânea. Ao tempo de Jesus não tinha um aparelhinho. Como é que pessoas de vários países iam ouvir as mensagens dos céus? O plano espiritual, que é inteligente, fez com que cada apóstolo, sob influência espiritual, falasse em um idioma daqueles que lá estavam presentes. E como eram vários estrangeiros, cada apóstolo falou numa língua diferente para que todos os presentes escutassem as verdades dos céus, cada qual no seu idioma. E então desse fenômeno extraordinário, numa manifestação mediúnica extraordinária, que Ernesto Bozzano chamaria de xenoglossia, xeno estrangeiro, glossia, falar, quando o médium, sob a influência dos espíritos, fala em um idioma que ele não conhece. É uma grande comprovação, não é? E dessa manifestação do dia de Pentecostes é que surgiria mais tarde as igrejas pentecostais. Não as igrejas neopentecostais, que nos enchem um pouco de angústia dados os acontecimentos da modernidade. E a base dessa igreja pentecostal é realmente que o seu portador fale em línguas.
A questão é que eles falam, por exemplo, que estão falando em inglês e não é inglês, francês não é francês, e para justificar eles dizem que é a língua dos anjos que nenhum mortal entende. Nós devemos respeitar porque é a teologia dessa religião. Mas voltando ao apóstolo Paulo, dado a esses e outros fenômenos que ocorriam ao tempo dele, vejam que orientação linda ele deu. Se houver um profeta que fale em línguas e não haja no ambiente quem entenda a língua, é preferível que o profeta se cale, porque não edificará alguém. Olha, o apóstolo Paulo não é uma espécie de mini livro dos médiuns, a obra Atos dos Apóstolos na Bíblia? Claro! Entretanto, somente com Allan Kardec, no século XIX, e o movimento que o Espírito de verdade fez, a fim de que as informações do infinito pudessem ser catalogadas, estudadas, comparadas, pudessem sofrer o peso da lógica e da razão, e o produto das pesquisas de Allan Kardec é a obra da codificação. Somente com a publicação de O Livro dos Espíritos, no memorável 18 de abril de 1857, era um sábado pela manhã, e poeticamente dizemos que naquele dia o sol brilhou com maior fulgor e as aves canoras trinavam com maior beleza, porque estava inaugurado, a partir daquele sábado de luz, a era da imortalidade. Nunca mais o medo lôbrego da morte, nunca mais as superstições, porque Kardec retira a mediunidade do místico, do sobrenatural, e a apresenta como uma faculdade orgânica, que está dentro das leis da natureza. O médium é um indivíduo que tem um sistema nervoso mais sensível, que tem um cérebro apto a captar as ondas eletromagnéticas dos pensamentos dos desencarnados. E com a obra da codificação, nós então aprendemos que mediunidade não é bruxaria, que mortalidade da alma é um fato, e com os estudos de Allan Kardec e todo o movimento que fora apresentado a partir do século XIX, e que se submeteu esse movimento aos testes da ciência disponível naquele período, nós temos a certeza de que a obra da codificação é um monumento para nos explicar, para nos instruir sobre a realidade espiritual de cada um de nós. Allan Kardec tomou cuidado de registrar em O Livro dos Médiuns as principais capacidades mediúnicas, explicando qual é o funcionamento do médium, os cuidados, os perigos que a mediunidade mal orientada pode correr. A mediunidade tem algum perigo? Quando mal orientada, muitos. Entretanto, quando o médium tem um código ético, que é o Evangelho de Jesus, quando ele trabalha por amor e para a humanidade, sem nunca se beneficiar, ele não quer retirar proveito financeiro dessa prática sagrada, ele atrai presenças espirituais nobres, dignas, corretas, que o protegem, e nesse sentido não haverá nenhum perigo, nenhuma dificuldade na prática mediúnica quando bem orientada. Quando apresentamos o tema conexão, os espíritos estão entre nós, nós queremos saber quais são as conexões que estamos fazendo com o mundo espiritual. Como é possível atrair esse ou aquele espírito? E como é que nós os atraímos? Bem, ensina Allan Kardec que atraímos os espíritos pelo modo de pensar, sentir e agir. Você quer saber quem está ao seu lado? Basta analisar o que é que você pensa, que ideias você cultiva, que literatura você consome, como é o seu âmbito moral, o que é que você faz no planeta, se você é útil ou não, se você é sovina, mesquinho, egoísta, pensa somente em si, você terá espíritos assim. Ora, se eu quiser ter Francisco de Assis me acompanhando, eu terei minimamente que ter a mesma moral de Francisco de Assis. Deverei ir às favelas, socorrer os necessitados, lutar para acabar com a miséria, para dissolver a pobreza, para produzir empregos, para partilhar os recursos de maneira igualitária a todos, porque foi assim que ele agiu. Agora eu vou querer que Francisco de Assis seja o meu guia quietinho aqui no gabinete, no ar-condicionado, no meu egoísmo, sem me esforçar. Jamais Francisco de Assis estará comigo. É assim que a gente analisa alguns médiuns vaidosos, que dizem ter como mentores grandes nomes da história da humanidade, e a gente observa que o comportamento deles está tão distante daquele personagem.
como é que nós avaliamos os grandes médiuns, os grandes tarefeiros do nosso tempo, quando a gente observa a vida ímpar do médium Divaldo Pereira Franco. Um humanitário, um homem digno, que socorreu a pobreza, eliminou a miséria ao seu redor, viajou o mundo divulgando doutrina espírita e os recursos levantados com a venda de livros vinha integralmente para a alimentação dos necessitados, para a manutenção da sua obra. E nós nem sempre pensamos o quanto uma vida assim pode ser solitária, o quanto uma vida assim exige de testemunhos, não? Então, é claro, quando nós pensamos em Joana de Ângeles, a grande missionária, a grande tarefeira do mundo espiritual, e vemos a vida do médium Divaldo Pereira Franco, nós reconhecemos e enxergamos o trabalho colossal de Joana de Ângeles. Como esquecer Chico Xavier? O esforço dele no bem, a simplicidade, como ele soube produzir com pouco, e a presença do espírito de Emmanuel, o seu mentor espiritual, a clareza dessa entidade nobre e digna, os seus escritos filosóficos, religiosos, e como o médium, através do qual o pensamento de Emmanuel ficou registrado, como o seu médium se esforçou para viver as informações que o seu mentor espiritual trazia. O médium não é grandioso por aquilo que vem através dele. Ele se torna notável pelo esforço em viver as informações que ele está intermediando. Como esquecer a querida Ivone do Amaral Pereira? Ivone era tão extraordinária, uma mediunidade tão firme, um caráter tão digno, uma segurança doutrinária. Quando lemos os livros de Ivone do Amaral Pereira, não há uma vírgula sequer que esteja fora da codificação. Me faz lembrar, por segurança, todos nós médiuns que estamos aqui conversando, o capítulo que ela registrou da sua vida, chamado O Amigo Beletrista. Ivone narra que um espírito se lhe apresentou dizendo que queria escrever um livro. Ela identifica que era um espírito que na última encarnação havia sido médico, porque ela vê a indumentária branca, vestido de linho, ela vê o anel de grau num dos seus dedos, o cabelo completamente engomadinho, com uma pasta específica, ela o descreve. E esse espírito lhe diz que queria escrever uma história e conta-lhe o enredo. O espírito diz que ela vai ficar muito famosa e ela então declina. Diz, não, eu não vou ser sua médium, não. E ele pergunta espantado por quê? Ela responde, porque o meu compromisso é com o espiritismo. Eu sou médium para as ideias espíritas. E as ideias que o senhor está querendo divulgar nada tem a ver com o consolo e a elevação moral, ou morais, consolo e elevação, que o Espiritismo traz. A sua história, nós vamos encontrar dezenas, centenas nas páginas policiais dos principais jornais do país, e a sua instrução não vai edificar ninguém. É uma história por demais comum. E eu não vou me render aos seus caprichos. Eu trabalho para o mundo espiritual comprometido com a ética espírita. Que linda postura da dona Ivone. E ela acabou ajudando o amigo beletrista, que trazia muitas angústias, muitos problemas. Mas se ela não fosse estudiosa, se ela não conhecesse a obra da codificação, cairia na esparrela do espírito, que embora não quisesse propriamente enganar, estava enganado. Então os médiuns da modernidade, que por vezes são ávidos por escrever livros, precisavam aprender com a dona Ivone do Amaral Pereira. O livro Memórias de um Suicida, por exemplo, ficou de molho 30 anos. Porque quando a dona Ivone levou para a Federação Espírita Brasileira, a fim de ser avaliado, ainda ela levou em manuscrito. Eles não aceitaram porque a obra tinha de estar datilografada e os confrades estavam com muitas lutas, dada a quantidade da literatura do Chico Xavier, mediúnica, que era imensa. Eles não estavam com tempo de analisar outras obras. Dona Ivone leva o Memórias do Suicida para casa, os originais, fica muito angustiada, achando que ela havia sido vítima de um espírito qualquer, pega de uma caixa de fósforos e vai queimar os originais de Memórias de um Suicida. Nesse momento ela vê duas mãos, que mais tarde ela reconheceria, dada também o timbre de voz, que era a presença do Dr. Bezerra de Menezes. E o doce amigo lhe dizia, calma, espera, a obra não está concluída ainda. Ela precisa do retoque doutrinário e quem fará será Leon Denis. Ela então susta o intento,
Mais tarde, Leon Denis se apresenta para ela, ela diz assim, eu vou me preparar. Ele diz, não, é agora. E ela se coloca à disposição para revisão. A obra realmente, embora contasse a tragédia do escritor português Camilo Castelo Branco, faltavam as explicações espíritas para o fato que Leon Denis veio trazer. E mais tarde ela consegue uma máquina de datilografia emprestada, datilografa toda a obra, leva à Federação Espírita Brasileira e 30 anos depois é que a obra é efetivamente publicada. Ele esperou o período adequado. Assim nós estamos verificando que a relação com o mundo espiritual requer cautela, requer um manual de instrução. E para nós, os médiuns espíritas, o manual de instrução é o Livro dos Médiuns. Conhecer como é a faculdade de psicofonia, de psicografia, de efeitos físicos. Conhecer as faculdades de efeitos inteligentes, não é? A faculdade de vidência, que é muito perigosa. Muitos incautos, invigilantes, pensam que a faculdade de vidência é infalível. Não, muito pelo contrário. Porque, frequentemente, o médium vê, mas não sabe interpretar. Por isso, Kardec insiste que o médium tem de ter cultura, para que ele possa entender o mundo espiritual e colocar em palavras aquilo que as suas capacidades visuais estão recolhendo do mundo espiritual, não? E uma coisa é verdade, certos médiuns, quando não estão bem auxiliados, adversários espirituais podem produzir uma vidência verdadeira, mas de um conteúdo falso. E o médium que ficou impactado com a imagem, esquecido de estudar Kardec, não percebeu que ele foi vítima de um espírito fascinador. Não percebeu que ele foi entregue, muitas vezes, à própria vaidade. Sendo assim, Allan Kardec, com a obra da codificação, representa uma proteção aos médiuns. E aqui um pedido. Irmãos médiuns, jamais nos abandonemos da rota certa e segura. Não deixemos que a nossa empolgação e o nosso desejo sincero em servir à humanidade degenere, de modo a colocarmos o nosso personalismo, a nossa personalidade, acima das verdades eternas. Assim, quando pensamos em conexão, os espíritos estão entre nós. Quais conexões estamos fazendo? Na nossa vida diária, com quem estamos nos ligando? Como foi mesmo que ensinou Jesus? O que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Se desejarmos ter a presença de bons espíritos, temos de agir de modo caridoso, sincero, terno, afável, manso, produtivo. Trabalhando no campo do bem, atrairemos entidades amigas. Se o nosso comportamento for oposto, nós atrairemos os zombeteiros, os viciosos, aqueles que nos querem perder. Dessa maneira, é extraordinário compreender como o Espiritismo é de fato uma ciência, é um conhecimento que está nos protegendo, que está nos instruindo, as nossas casas de Espiritismo, que tem por dever irradiar o Espiritismo, educar médiuns, preparar trabalhadores, a fim de que a tocha da verdade jamais se apague. Toda casa espírita que tiver as obras da codificação como bússola estarão mais bem preparadas para enfrentar as adversidades, atrairão pela vivência do Evangelho a proteção de espíritos superiores e os seus médiuns estarão trabalhando com equilíbrio, com verdade e tolerância. Narra o companheiro Éder Fávaro, um grande trabalhador aqui da capital paulista, que uma ocasião ele soube que Jesus de Nazaré estava se comunicando numa casa espírita através de determinado médium. Ele ficou um pouco intrigado e foi ver o que estava acontecendo. Ao chegar na instituição espírita, viu que havia uma fila imensa que dobrava o quarteirão. Ele pegou o lugar dele e ficou aguardando horas a fio. Quando chegou a vez dele, aproximou-se do médium que estava transmitindo a informação. E o médium foi falando, e o Éder disse: meu irmão, você me desculpe, mas você não é Jesus, não. O Espírito disse: eu sou sim. O Éder: não, você não é. O Espírito: eu sou sim, senhor. O Éder redarguiu: não,
Você não é, o seu modo de falar, as suas instruções, nada tem a ver com Jesus de Nazaré. O Espírito disse, calma lá, alto lá. Eu sou Jesus sim, mas não de Nazaré, eu sou Jesus da Silva. Não era o mestre, né? Era alguém que na terra havia tido o nome de Jesus e desencarnou. Teve a oportunidade da comunicação, os companheiros não analisaram corretamente, não fizeram aquilo que Kardec recomenda, analisar, para não se render a espíritos desocupados, fascinadores, ou aqueles que têm nomes semelhantes àqueles outros que temos muito carinho. Uma ocasião aqui no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, em Campinas, é a casa onde trabalhamos, comunicou-se por um dos nossos médiuns, Monteiro Lobato. Eu confesso que fiquei assim encantado com a oportunidade, mas quando o médium foi ler a psicografia, eu pensei, meu Jesus, Monteiro Lobato desaprendeu, hein? Não tem a métrica, não tem a poesia, não tem o estilo, não tem a prosa com a qual nós estávamos acostumados. E então eu disse, desaprendeu, deve ser Monteiro Lobato da Silva, não é? Conversamos com o médium carinhosamente, mas não teve jeito, o médium se ofendeu, foi embora e não permitiu que nós pudéssemos esclarecê-lo que mediunidade é meio de comunicação. E como todo meio de comunicação, a mediunidade pode estar sujeita a algum ruído. E que o médium não deve se ofender. O médium deve fazer o papel dele, intercambiar. Os dirigentes é que têm o papel de analisar. Vamos recordar do apóstolo Paulo. Quando um profeta falar, que 2 ou 3 julguem. Isto é, que não falte a análise. E não é isso que Allan Kardec nos recomenda? É óbvio que não vamos constranger os companheiros médiuns, mas nós vamos ter de estimulá-los por meio da razão, por meio da lógica, a fim de que a doutrina espírita não seja comprometida por comportamentos inadequados. E a nossa responsabilidade, como trabalhadores de casa espíritas, dirigentes de reuniões mediúnicas, é prepararmos bem os companheiros médiuns. Sabe, leva um tempo mais ou menos longo para prepararmos os médiuns. Leva um tempo, porque o médium tem de primeiro conhecer doutrina, depois passar por exercícios práticos. Foi Allan Kardec quem disse que a mediunidade precisa passar por 3 fases básicas: a fase doutrinária, a fase técnica e a fase moral. O médium precisa aprender doutrina, depois precisa ter certa técnica para cultivar e avaliar as suas capacidades psíquicas e, por fim, a sua grande proteção, o aspecto moral, de transformação interior. E nós temos de dar oportunidade aos médiuns desse período. Temos que dar oportunidade para que eles possam acertar, para que eles possam errar, para que eles possam se fortalecer. Só que nós temos de ter um cuidado muito grande. Por exemplo, por vezes acontece nas casas espíritas de médiuns fazerem certas profecias. Então eles dizem assim, olha, um obsessor disse que a casa vai pegar fogo. E se é um dirigente inábil, fica apavorado, e aí quem ouviu aquela informação já começa a transmitir para todo mundo, olha, o centro vai pegar fogo, vamos todo mundo ver a parte elétrica, isso e aquilo. Método de adversários espirituais. Os adversários do bem usam o medo para nos fragilizar. E do mesmo modo que nós precisamos do ar para veicular o som, os adversários do bem precisam do medo para veicular a inverdade, a mentira. E como não estudamos Kardec, nós ficamos entregues. Não, e às vezes não é um adversário espiritual, é um amigo espiritual. Foi uma mensagem de um espírito superior que disse que o centro ia pegar fogo, que alguma coisa de ruim iria acontecer com a casa espírita. Os bons amigos espirituais não nos aterrorizam. Os bons amigos espirituais não nos enchem de medo. Então só resta como alternativa espíritos adversários que se passaram por espíritos bondosos. Então conhecer a doutrina espírita faz com que a gente tenha conexões superiores,
faz com que a gente avalie que conexão a gente está tendo na nossa prática mediúnica, na nossa prática coletiva, nas casas espíritas e no nosso trabalho com Jesus. Assim, os médiuns precisam de longo tirocínio, de um longo tempo de exercício em que eles serão acompanhados pelos dirigentes, em que os dirigentes amorosamente vão avaliar, vão instruir, vão amparar, para que o médium saia fortalecido. E as nossas casas precisam estar preparadinhas, hein? Orson Peter Carrara, há muitos anos, escreveu na imprensa, na mídia espírita, um texto muito curioso. Era uma casa espírita do interior do estado de São Paulo, nessas casas antigas e pequeninas, nas quais o dirigente é que faz tudo. Ele chega, ele que abre as janelas, ele que varre o salão, que organiza as cadeiras e que recepciona os que estão chegando. Muito bem. Era um daqueles noites de calor intenso do interior do estado de São Paulo, as janelas do centro todas abertas, quando comparece um jovenzinho em grande sofrimento, dizendo ao dirigente, depois do acolhimento inicial, que a vida dele não ia para frente, que ele estava com um problema com a namorada e que disseram para ele que ele tinha que ir ao centro, que a vida dele estava amarrada e que no centro espírita daria um jeito. Foi quando o dirigente disse: isso é mediunidade. Ah, é certamente, a sua vida não vai para frente porque você é médium e precisa trabalhar, precisa sentar-se à mesa, receber o espírito e aí a vida toda se desenvolve. O rapaz nunca havia ouvido falar na palavra mediunidade, estava apavorado de estar no centro espírita. E nesse ínterim, enquanto o dirigente falava com o médium e teve uma conversa longa, os trabalhadores da reunião mediúnica chegaram, o trabalho já ia começar e o dirigente disse: olha, participa conosco. Ele segurou o médium na cadeira. E o que eu tenho que fazer? Você vai só receber o espírito e a sua vida vai para frente. Fechou a porta, apagou a luz, o médium ficou apavorado. O médium, candidato à mediunidade, o rapaz. E então diminuiu a luz, o calor imenso, aquelas janelas abertas, e começa a sessão. De repente, entra uma visita inesperada. Por uma das janelas imensas do centro entra uma barata, daquelas imensas cascudas voadoras. A barata começou a dar voos rasantes pelo salão e pousou na gola da camisa do neófito, do iniciante, do rapaz que chegara. E a barata não pousou e ficou quietinha. Ela pousou e resolveu fazer um tour pela camisa do rapaz. E à medida que ela foi entrando pelas costas do moço, ele foi se contorcendo, à semelhança dos médiuns deseducados. Do outro lado da mesa, o dirigente pensou consigo: eu sabia. Olha lá, era médium, eu nunca erro. O dirigente se aproxima e faz logo a saudação: seja bem-vindo, meu irmão. E o rapaz diz, todo constrangido, com asco, o menino diz: é uma barata. O dialogador dirigente diz: não, você não é uma barata, você é um espírito imortal, está conosco para conversarmos, você até já morreu. E o rapaz apavorado diz: é uma barata. Sai correndo, derrubando cadeiras, arrombando a porta, para nunca mais voltar. Talvez que essa história figure muito mais como anedota, mas expressa o despreparo de algumas casas espíritas. Temos de ter responsabilidade para fazermos essa conexão. Quando os céus tocam a terra, quando os médiuns se convertem em instrumentos de socorro, de alívio, de informação, temos que capacitar muito bem os nossos médiuns para que as nossas casas espíritas possam triunfar apresentando o espiritismo corretamente. Eu quero desejar todas as bênçãos do mundo para você. Se você for médium, que persevere, que estude. Se for dirigente de casas espíritas, que permaneça atuante, orientando os companheiros da mediunidade, preparando trabalhadores, a fim de que a tocha do espiritismo e do evangelho nunca se apaguem nas nossas instituições. Eu evoco Maria Dolores para com ela cantar e cantando repetir: Senhor, Tu nos disseste: ide e falai ao mundo do amor, do excelso amor no lar celeste, e dizei da bondade da lei que a todos nos governa dia a dia, para a perpetuidade da alegria em plenitude de grandeza eterna. Ouvi os teus ensinos, e largando a dúvida, o repouso, o marasmo, esfuziante de entusiasmo, pus-me a espalhar a boa nova,
como se contemplasse o céu dentro de mim. Ah, a minha vida era um sonho, a terra era um jardim. Depois, Senhor, andei de prova em prova para expor-te a presença. Então pude notar a diferença entre palavra e ação, conhecendo aspereza, angústia, tentação. Quantas vezes caí à beira do caminho, de alma cansada e coração sozinho, lutando por reerguer-me e continuar. De queda em que me debatia, era preciso suportar tempestades de dor e de agonia para sobreviver entre o sol da esperança e o suor do dever. É por isso, Senhor, que te venho pedir ardentemente, não me deixes seguir entre os irmãos da frente, que se dizem capazes de transmitir ao mundo os prodígios que fazes. Torna-me pequenina, servidora sem nome, resguardada, porém, na bondade divina. Amorável Jesus, Senhor da excelsa vinha, da verdade e da luz, deixa por fim que eu seja, no ideal de servir a que me elevas, um pobre e diminuto pirilampo, mas que eu viva e trabalhe em teu campo, persistindo em lutar contra as forças das trevas. Maria Dolores. É assim que desejamos ser, à luz do Evangelho, um pirilampo, um vagalume, que faz luz diante dos sofrimentos humanos e se apaga diante das vaidades dos homens. Eu desejo a você muito trabalho no campo do bem, que Allan Kardec seja a nossa grande proteção, que as nossas casas espíritas possam fazer conexões com o infinito que traduzam amor, qualidade, honestidade e fraternidade. Muita paz e até breve.